Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Hoff e na aula de hoje vamos estudar os principais eventos da primeira parte do século XX em Saquarema. Antes de começarmos, já aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações das próximas aulas e deixar aquele like. O seu apoio é muito importante para o crescimento do canal e ajuda a levar esse conteúdo para mais professores e concurseiros. Bora lá, gente! Bem, a aula de hoje é sobre os conhecimentos do município de Saquarema. Hoje é a parte 4. Já há outras aulas disponíveis no canal, a parte 1, 2 e 3. Questão 1. A respeito da estrada de ferro Maricá e de sua importância para Saquarema, assinale a alternativa correta. A. O primeiro trecho da estrada de ferro de Maricá foi inaugurado em 1913, ligando Saquarema a Niterói. Está incorreta. 1913 corresponde à construção das estações de Sampaio Corrêa e Bacaxá em território de Saquarema. B. A Estrada de Ferro Maricá teve seu primeiro trecho inaugurado em 1887 e na época ligava São Gonçalo a Maricá. Bem, gente, esse aí é um gabarito. Está de acordo em relação à data e o trecho inicial em relação da construção da Estrada de Ferro. C. A ferrovia foi construída exclusivamente para transportar a produção da usina Santa Luzia? Incorreta. A ferrovia tinha função mais ampla, realizando transporte de passageiros e cargas e contribuindo para o escoamento da produção. D. O trecho ferroviário entre Maricá e Cabo Frio permaneceu em funcionamento até a década de 1980? Incorreta. O trecho Maricá-Cabo Frio teve as suas atividades encerradas em 1962, muito antes de 1980. Questão 2. A construção das estações ferroviárias de Sampaio Corrêa, Antiga Mato Grosso e Bacaxá, no território de Saquarema, ocorreu em letra A. 1887 está incorreta. Esse foi o ano de inauguração do primeiro trecho da Estrada de Ferro Maricá. B. 1905 está incorreta. O ano de 1905 não corresponde a nenhum desses eventos. C. 1913. Esse é o gabarito, gente. Está de acordo com a história. Não tenho mais nada a acrescentar em relação a isso, ok? E nem a comentar, porque o ano é somente esse. D. 1936 está incorreto. 1936 foi o ano de criação da usina Santa Luzia. Questão 3. Sobre a usina Santa Luzia, é importante empreendimento econômico de Saquarema, assinale a alternativa correta. A. Foi criada em 1936 e chegou a empregar cerca de 4.000 trabalhadores. Bem, gente, essa informação está correta, de acordo com o que informa a história do município em questão. É o gabarito. B. Foi criada em 1913 e tinha como principal atividade o transporte ferroviário. Incorreta. O ano, já foi informado, é 1936 e a sua atividade principal estava relacionada à produção agrícola e industrial. C. Produzia exclusivamente café e não possuía sistema próprio de transporte. Incorreta. Ela produzia açúcar, álcool e melaço e possuía uma locomotiva a vapor com 8 vagões. Ela era própria da usina Santa Luzia. Ela tinha o seu meio de transporte, os seus vagões próprios. D. Foi fechada na década de 1950 devido à construção da RJ 106? Está incorreta. A usina foi fechada somente na década de 1970. Questão 4. Em relação ao campo de pouso construído pela FAB em Saquarema, é correto afirmar que a construção em 1913, ela foi construída, teria sido construída em 1913 para facilitar o transporte de mercadoria? Bem, gente, incorreto. 1913 refere-se às estações ferroviárias. B. Foi construída em 1937 com a finalidade inicial da defesa e vigilância da costa. Isso aí, o gabarito. Lembrando também que, inicialmente, ele foi destinado à defesa e vigilância da costa devido ao contexto da Segunda Grande Guerra, que já estava se aproximando em relação a isso.
ok? Foi devido à Segunda Grande Guerra. C. Foi construído em 1955 para atender o crescimento do turismo no município? Incorreto. 1955 marca o início da transformação de Saquarema em um local de veraneio. D. Foi construído na década de 1970 e destinado exclusivamente ao transporte comercial? Bem, gente, está incorreta. O campo foi construído em 1937 e não tinha finalidade exclusiva e não tinha finalidade exclusivamente comercial. Questão 5. A partir de 1955, Saquarema passou por uma importante transformação socioeconômica e urbana. De acordo com a história, essa transformação caracterizou-se principalmente: A. Pelo abandono das atividades turísticas e pelo retorno da população às áreas rurais? Incorreta. Ocorreu justamente o contrário do veraneio e da urbanização, ok? Nada tem a ver com o retorno da população às áreas rurais, muito pelo contrário. Houve um boom de urbanização em relação a Saquarema. Muitas pessoas também saíam das áreas rurais e iam para a cidade, para os distritos mais populosos, que tinham mais oportunidades de trabalho, ok? B. Pela transformação do município em um centro exclusivamente industrial? Incorreta. A história não aponta a industrialização como principal transformação. C. Pelo crescimento do veraneio e das chamadas residências secundárias? Bem, gente, esse daí é o gabarito, letra C, tá? Deixa eu até marcar aqui. Então vamos lá. Corresponde ao processo descrito a partir de 1955. Saquarema começou a se consolidar como local de veraneio, especialmente para as camadas médias e médias baixas metropolitanas. A construção de residências secundárias tornou-se um importante vetor de crescimento urbano. D. Pela substituição do transporte rodoviário e pelo transporte ferroviário? Incorreto. O transporte rodoviário ganhou espaço em relação ao ferroviário. Questão 6. Durante as décadas de 1970 e 1980, o crescimento do veraneio e a especulação imobiliária contribuíram para a. A redução dos loteamentos e a diminuição da ocupação urbana? Incorreta. Houve a criação até mesmo de diversos loteamentos, gente. Então vamos lá. Letra B. A urbanização crescente e desordenada, acompanhada de problemas de infraestrutura básica. Gente, está correta. Esse aí é o gabarito. O parcelamento acelerado do solo, ou seja, os loteamentos, e o crescimento das segundas residências contribuíram para uma urbanização crescente e desordenada, sem infraestrutura adequada, de saneamento, de abastecimento de água e destinação dos resíduos sólidos, ou seja, a coleta de lixo. Então, à medida que a população criava em relação aos resíduos sólidos, tornou-se um problema que não foi pensado onde armazená-lo, ou seja, onde descartá-lo. E a mesma coisa em relação ao abastecimento de água. Muitas casas também utilizavam o sistema de poço artesiano, certo? E saneamento também. Muita gente usava aquelas fossas que eu não sei o nome ao certo, aquelas fossas que cavavam quando ficava cheia, tinha que chamar, tinha que ser limpa, enfim. Então, a cidade em si, ela não comportou a grande quantidade de pessoas que procuravam até mesmo para fixar casa ou ter uma segunda casa lá, ok? Então, vamos lá. Letra C. O desaparecimento das residências secundárias no litoral brasileiro? Incorreto. O fenômeno da segunda residência se expandiu pelo litoral brasileiro. D. A implantação imediata de infraestrutura adequada de saneamento e abastecimento de água? Incorreto. O texto destaca justamente a insuficiência da infraestrutura básica. Bem, gente, eu fico por aqui. Eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Eu peço que se inscrevam no canal, ative o sininho, faça algum comentário em relação ao conteúdo ou questione algo em relação ao conteúdo, ok? Bons estudos e até a próxima aula. Fui!